A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao canal Despertar. Esse é um canal feito para despertar a nossa fé nas promessas que o Senhor Deus fez conosco. Promessas estas feitas antes da fundação do mundo, e vocês vão descobrir por quê. Eu sou Alessia Diniz e eu estou mais uma vez muito feliz por você ter aceitado estar aqui conosco hoje. Este é um canal que objetiva também propagar a palavra de Deus, cumprindo assim a ordem que o Senhor Jesus nos deixou: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós estaremos iniciando hoje uma série sobre a fidelidade e a soberania de Deus. Estaremos comprovando através de estudos que eu já falei em outros vídeos, vocês podem consultar lá, sobre a origem e a veracidade da Bíblia. Nós precisamos na sociedade de leis para tudo. Precisamos de normas, nós precisamos de regulamentos, nós temos que consultar bulas de remédio, não é isso? Nós precisamos de receitas médicas, receitas culinárias, nós precisamos de uma fonte, de um parâmetro, de um referencial, de literaturas diversas, disciplinas na escola, estamos sempre lendo, precisamos de consultar códigos de ética, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós precisamos de faixas, de sinais, de slogan, nós precisamos de lei para tudo, lei de trânsito, nós precisamos de normatizações, buscamos governantes, líderes que sejam mais justos, né? Lutamos por leis democráticas, leis que favoreçam os que estão à margem na sociedade. Por exemplo, as mulheres, né? Crianças são a parte fragilizada, idosos, animais, a natureza. Nós precisamos de leis, nós precisamos, às vezes, de leis tão severas que chegam a uma prisão perpétua, a uma pena de morte em outros países, não é isso? Por quê? Porque é difícil para nós, seres humanos, termos uma coisa que se chama respeito pelo direito do outro, pelo espaço do outro. Tem uma coisa que é difícil de se ter, é bom senso. Nós achamos que estamos certos. Eu tenho razão, você tem razão. Então ninguém chega a um ponto em comum. Nós precisamos de leis, nós queremos a justiça, nós buscamos a democracia. Lema da Revolução Francesa: igualdade, liberdade, fraternidade. Mas o que é isso? Aí começa a virar uma bagunça. Isso aí é comunismo, é socialismo, é marxismo, é capitalismo, é ismo. Bom, nós na verdade não sabemos o que queremos, e isso está comprovado na nossa essência desde que nascemos, desde que o mundo é mundo. Nós, cristãos, nós acreditamos na criação, no Deus Criador. Existem várias teorias. Eu nem gosto de dizer que eu acredito na teoria do criacionismo, mas então vamos denominar assim: eu acredito na teoria do criacionismo. O que é isso? Eu fui criada por um Deus. Nós somos uma máquina humana perfeita demais para termos vindo de uma explosão espacial, de um Big Bang. Um Big Bang que surgiu de uma explosão das galáxias. Quem fez as galáxias? Como elas estavam ali? Quem fez todas as partículas? Eu também não posso ter nascido, ter sido evoluída de um mamífero, um animal. Eu não me considero e não creio que a humanidade, homem e mulher, sejam uma evolução melhor. Nós somos animais mais desenvolvidos. Que eu saiba, que a gente lê a Bíblia, lê Gênesis, consta que Deus criou, nós veremos Gênesis, Deus criou todas as coisas. Ele levou 7 dias, o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Ele levou, teoricamente, 7 dias para criar toda a Terra, todo o universo. Nós fomos criados logo após a criação dos animais.
Ele criou animais selvagens, ele criou animais domésticos, ele criou animais que voam, animais que nadam, animais terrestres. E ele criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Então, eu não posso ter vindo da evolução de um animal. Os animais já existiam e ele nos criou de forma especial à sua semelhança. A palavra de Deus diz: ele nos criou à sua imagem e semelhança, para termos o caráter dele. E por que não temos o caráter dele? Nós não temos o caráter dele porque nos corrompemos desde o jardim do Éden. Nós pecamos, nós caímos, nós desobedecemos às ordens divinas, resolvemos brincar de Deus, resolvemos dar ouvido ao que sempre damos, a voz errada, a voz do mundo. E aí incorremos nos pecados, nos erros, porque cada um de nós cria suas próprias regras, mas nós queremos punir, nós queremos regras, nós lutamos por boas leis, nós lutamos por leis justas, nós brigamos, nós vigiamos, né, parlamentos, nós temos o poder legislativo, que é constituído por senadores e deputados, né, federais, estaduais e vereadores. E nós brigamos, nós queremos um bom representante no poder executivo, nós queremos bons prefeitos, governadores, nós queremos profissionais competentes em todas as áreas, medicina, odontologia, metalurgia, engenharia, magistério. Nós buscamos profissionais em todas as áreas, mas precisamos fazer a nossa parte. Porque quando estamos no trânsito, a nossa tendência é apelar. Eu falo porque isso acontece comigo. Eu não vou apontar o dedo para o outro. Se eu estou falando de algo que acontece comigo. Estamos em aprimoramento. Agora, eu só vou conseguir ser uma pessoa melhor a cada dia se eu me unir à palavra de Deus. Se eu buscar a lei máxima. A lei máxima não é a Constituição Federal da nação. Os homens tentam fazer suas leis. Os homens tentam. A lei máxima, a carta máxima, magna, carta majoritária, é a carta divina, as sagradas escrituras, a Bíblia. Deus nos deixou os testamentos para nós consultarmos. Lá estão as leis. O Senhor Deus nos fez a primeira aliança no Antigo Testamento. E Ele fez a segunda aliança com Jesus. E Jesus voltará para buscar o seu povo, a igreja, as ovelhas, aqueles que ouvem a sua voz e o obedecem. Em sua palavra ele diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz e me obedecem, me seguem. Então, que leis são essas que nós buscamos? Nós buscamos e nós defendemos, nós respeitamos, nós agimos de acordo. Quando estamos na escola, uma das coisas que nós aprendemos é a formar filas. Eu sou professora, fui professora, sou aposentada, graças a Deus, glória a Deus por isso, por tudo, que tá difícil, né, gente? As coisas estão muito difíceis. E que o Senhor abençoe a sua vida, se você espera por sua aposentadoria, em nome de Jesus isso vai acontecer. Mas, lei da aposentadoria, hoje estamos falando sobre leis. Nós procuramos tanto as leis, estamos na escola, o professor precisa de normas, precisa estabelecer regras, precisa estabelecer leis. Ele precisa estabelecer normas dentro da sala de aula. Vamos seguir a fila, vamos colocar a mãozinha para trás, vamos medir, na minha época, né, vamos medir espaço aí. Por quê? Nós já temos uma natureza corrompida desde criança. A tendência de um bebê, de uma criança, a nossa tendência, por mais doce que a criança seja, que o jovem seja, que o adulto seja, nós temos uma tendência a morder. A gente briga assim, a gente brinca assim, a morder, a querer passar na frente do outro, a tomar o brinquedo do outro, a furar a fila. Aí nós aprendemos tudo na escola.
Tem sempre um coleguinha que quer passar na frente do outro. Aí ele vai gerar um problema na escola. E quando nós crescemos, nós precisamos respeitar uma fila de banco. Há adultos que brigam, situações que tem polícia, porque nós não respeitamos. Nós não respeitamos, nós ficamos estressados, nós xingamos, nossa tendência é ficar nervoso. Vamos fazer a lei, faz a lei para prioridade, né? Os idosos, os gestantes, pessoas com prioridade, cadeirantes, não é isso? Com deficiência física, com deficiências mentais, não é isso? Então, são os mais fragilizados na sociedade. Mas isso não é respeitado também, porque acaba tendo um atendente, a fila ficando maior do que as outras, e não há um controle, o ser humano não dá conta. Nós não damos conta de controlar a sociedade. Nós não damos conta de controlar a nossa própria vida. Nós temos certidões de nascimento, de casamento, de óbito, né? Para quem morreu, né, gente? Nós temos carteira de habilitação, carteira de identidade, passaporte, nós temos tudo. Nós precisamos de toda essa documentação. CPF, tudo quanto é número, senha, cartão de crédito, cartão de banco. Nós temos tanta coisa, tanto documento para provarmos quem somos, para chegarmos e mostrarmos nossas credenciais. Precisamos olhar no Serasa, precisamos olhar se a nossa ficha está limpa, nós precisamos de provar nossa idoneidade, nós precisamos de tudo. De um extrato bancário, nós precisamos de todo tipo de documento. E ficamos perdidos, vamos procurar na Constituição Federal, olha lá, vamos voltar no AI-5, vamos cair na ditadura, nossa, cuidado com o comunismo, cuidado com... Nós precisamos de tudo, mas o mais importante nós não sabemos, nós precisamos de Deus. Por que continuamos perdidos? Por que não aprimoramos, que não guardamos, que não assimilamos, que não fixamos? Porque temos essa tendência ao mal. Nós temos a tendência a isso. Nós temos a tendência. Por mais que eu queira, é como Paulo, o apóstolo Paulo disse em sua carta: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. É a eterna luta, a constante luta existente dentro de nós. É o conflito, o grande conflito entre o bem e o mal dentro de nós. A nossa carne, o nosso corpo, nossos desejos, nossas concupiscências contra o espiritual, a essência, o que é bom, aquela voz da consciência, a paz. Nós não podemos contar com o bom senso do outro. Seria tão mais fácil, mas esse lema que foi da Revolução Francesa, ele não vai se concretizar. Lamento muito te informar. Isso não é questão de ser pessimista. É questão de conhecer a palavra do Senhor e ver a realidade que vivemos. Desde que o mundo é mundo. Gente, pega a Bíblia. Eu pretendo fazer isso com você. Estar nessa caminhada. Foi aí que eu descobri. Eu não sou nada. Sabe por que nós não conseguimos fazer nada? Não conseguimos fugir dessa carne. Não conseguimos ter a tendência de sermos melhores. A nossa tendência é a queda, é ao pecado. Nós precisamos de norma, de controle para tudo. Uma criança precisa de norma, precisa ter alguém supervisionando, vigiando. Aí ela não tem maldade, mas nós também precisamos. Se nos deixar num trabalho, você pode dizer, não, Alessia, peraí, você está generalizando. Se nos deixar no trabalho, a gente fica mente ociosa, oficina do diabo. Alguém já ouviu falar isso, né, gente? Você fica ali, mas que coisa chata, não tem nada para fazer, não tem ninguém para olhar, Não é isso? Nós temos essa tendência. Agora existe uma lei, existe uma carta, existe uma direção que é maravilhosa. Ela é divina, é a palavra de Deus. E ela explica por quê. Por que nós não podemos esperar o bom senso do outro? E talvez não tenhamos bom senso com o outro. Simplesmente eu vou ler para você.
Na verdade, nós não somos ninguém. Nós viemos do pó e ao pó tornaremos. Nós não trouxemos nada conosco para esta vida, nada. Quando você nasceu, você trouxe seu chorinho, graças a Deus, porque estamos vivos. E nada levaremos. Levaremos o choro de alguém, né? Mas para quem morrer em Cristo, morreu com a salvação, com a vida eterna. O Alessio, o que é morrer em Cristo? Eu acredito em Jesus. Sim, como seu único Senhor e Salvador, Ele é o único. Você entende que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Nós veremos isso com detalhe para que você consiga entender. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor que te ajude a entender. Porque é somente Ele, nós, pessoas como eu, pessoas como tantos de vocês, pregam a palavra. Nós somos instrumentos, mas nós não temos o poder de convencimento. Só se o Espírito Santo do Senhor quiser. É através de oração e da nossa fé. A palavra do Senhor diz em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Com o suor do teu rosto, você comerá o seu pão, até que você volte à terra, visto que dela você foi tirado ou foi tirada, porque você é pó, e ao pó voltará. Ordem de Jesus: ide e pregai o evangelho a toda criatura. São muitas teorias, né? Viemos do macaco, nós somos a evolução, né? Uma espécie mais evoluída do macaco, o Homo sapiens, né? Então, assim, eu prefiro acreditar na teoria de Deus, né? Nós temos inimigos terrenos e espirituais conspirando contra a teoria divina. Mas a boa notícia é que Deus defendeu a palavra dele. Há mais de 2000 anos tentaram destruir a palavra de Deus. E ela existe. Ela vem sofrendo perseguição, vem sofrendo ataques. E ela existe, ela está aí e ela resistirá para sempre. Jesus disse: tudo passará, mas a minha palavra, esta permanecerá. Por hoje, nós ficaremos aqui com esse vídeo e voltaremos nos próximos para darmos sequência a essa fidelidade de Deus para conosco, apesar da nossa natureza corrompida, da nossa desobediência, da nossa tendência a acreditar em qualquer coisa, menos na palavra de Deus. Mas eu sou livre, este é o problema. Jesus disse que veio nos libertar, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Se nós estamos presos a essas teorias, a um monte de leis, reformulando todo dia, a palavra de Deus é a mesma, e nela podemos confiar, que liberdade é essa que nós temos nessa terra? Eu prefiro a liberdade que o Senhor Deus me dá, a segurança que Ele me dá, de que Ele jamais me abandonará, que não há uma contradição na palavra dEle. Nós chegaremos lá. Eu mostrarei para vocês, se Deus quiser, a história, um resumo, né, gente, de grandes mártires, de grandes defensores da palavra de Deus, de pessoas que traduziram, de pessoas que lutaram para que essa palavra chegasse aqui até nós. E hoje nós temos aqui. Temos o computador, eu tenho o celular, temos uma Bíblia, não é? Nós temos noticiários, nós acessamos YouTube e Netflix, nós temos as Bíblias em nossas mãos, livrarias, nós temos os cultos, nós podemos ouvir a palavra de Deus. E a respeito da palavra de Deus, de ser cristão, aos poucos, eu peço ao Senhor que você entenda o que Deus quis dizer com isso. Eu sou cristã,
Eu creio em Jesus, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu, Alécia, me converti ao protestantismo e aceitei Jesus. O que isso significou para mim, Alécia, e para quem se converteu comigo, como no meu caso? Eu compreendo, aceito. O mínimo que eu posso fazer é aceitar o meu Senhor, Jesus, como Senhor e Salvador. Porque foi somente Ele, eu entendi que foi somente Ele que desceu do céu, se encarnou no ventre de uma mulher, porque como é que ele poderia ser homem se ele não encarnasse no ventre de uma mulher? Ele encarnou no ventre de uma mulher, ele se tornou um homem, porque ele tinha que sofrer as nossas dores, carregar os nossos pecados. Em tudo ele foi tentado, em tudo, em nada ele pecou. Carregou a cruz, que era para nós. Assim que Adão e Eva pecaram no paraíso, eles receberam a condenação eterna, foram expulsos do jardim do Éden, e como nós somos carnais, descendentes dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós trazemos o pecado na nossa carne. Jesus veio, Deus e homem, Deus se encarnou. O lado espiritual dele vem nos levar à salvação, nos levar de volta ao Pai, porque Deus é santo e não pode conviver com o pecado, com o nosso pecado. Nós somos impuros pecadores. Então, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador é saber que somente Ele fez isso. Nunca, jamais, outros homens poderiam ter morrido numa cruz. Morreram morte terrível. A morte mais vergonhosa era de cruz, que era a morte estabelecida por Roma. Ele morreu na morte mais vergonhosa, que é a morte de cruz. Sofreu muito antes disso. Ressuscitou ao terceiro dia e virá nos buscar. Ressuscitou, apareceu aos discípulos, a muitas pessoas. Quem mais fez isso? Quem tem esse poder? Quem é Deus e homem? Quem morreu, ressuscitou e está ao lado do Pai? Somente Jesus. Se for possível você gostar deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo. Assim nós conseguiremos levar a mensagem do Senhor até os confins da terra. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Shalom para vocês.